Shalom, shalom, boker tov a todos, ok? Estamos aqui em mais um estudo do nosso canal, Estudando Torá, e o assunto de hoje que eu vou abordar é sobre a visão que a Torá tem sobre o pecado. A Torá será a visão de Deus, lógico, né? Mas pronto, a visão que a Torá tem sobre o pecado. E porquê é que eu trago este assunto? Dá uma breve introdução. Eu trago este assunto porque na realidade é o tema central da Torá em si, não é? Nós sabemos que o que Deus quer é que o homem não peque, não erre, não falhe, é o que Deus quer. Okay? Então, por isso acho importante entendermos este assunto da melhor forma, o mais bem explicado possível e tentando combater as ideias preconcebidas que algumas religiões têm. Infelizmente algumas religiões têm umas ideias preconcebidas em relação a este assunto. Vamos tentar mostrar realmente se essas ideias são corretas, são incorretas. Vamos também falar da terminologia da palavra pecado no hebraico, claro. Vamos falar isso também. Vamos passear pela questão também de Abel e Caim, do pecado entre Abel e Caim. Vamos passear um pouquinho na nossa Torá, na nossa Tanakh, ok? E vamos entender realmente este assunto um pouquinho mais a fundo. Talvez não consiga dar um só estudo, okay? Porque este assunto é bastante vasto, tem bastantes coisas para se falar, okay? E então vamos ver até que ponto não conseguimos explanar esta questão. Okay? Eu não quero um estudo também muito comprido, não quero muito tempo para que não roube o tempo, né, às pessoas. Okay? Desde já eu peço e agradeço, comentem, ponham o seu like, o canal tem poucos dias, okay? 100 likes, então o canal assim não vai sobreviver, porque eu vejo que as pessoas não se interessam por estes assuntos, e se não se interessam por estes assuntos, então é quase uma perca de tempo, né, eu estar aqui a falar sobre estes assuntos. Mas acredito que ainda assim haja pessoas que se interessam pela espiritualidade, que se interessam pela elevação da sua alma, que se interessam por tentar chegar mais perto do Criador e agradar ao Criador, o Eterno, Akadosh Baruch Hu. Ok, vamos então, vou só aqui abrir a minha postilha, os apontamentos que eu pus em relação a este assunto, ok? Vamos lá então, okay? A visão da Torá sobre o pecado. Vamos então começar pela terminologia das palavras em si no hebraico, ok? Em hebraico existem várias palavras, né, várias terminologias para a questão pecado. A mais vulgar é ratá, ratá que significa extraviar-se. Esta é a mais comum, ok? E se nós observarmos uma coisa bastante importante é o seguinte, é assim, eu tenho muitos amigos, né, inclusive de outras religiões, cristãs, protestantes, por aí afora, e sempre ouvi dizer eles, né, falarem que a palavra pecado significa errar o alvo, não é? Mas na verdade não, okay? A palavra pecado, traduzida do hebraico ratá, literalmente significa extraviar-se, significa afastar-se, né? Extraviar-se significa afastar-se do caminho, afastar-se, extraviar-se da direção em si. Isto é o que significa a palavra ratá em relação ao pecado. Mas também temos outras palavras, como por exemplo pechá. Pechá já significa mais transgressão, ok? Transgressão cometida por quê? Por rebeldia. Quer dizer que alguém conhece que está errando e continua errando, ok? Essa palavra usada é pechá. Depois temos também a palavra aveirá, que significa transgressão em si, literalmente transgressão. E temos a outra palavra também que é avon, ok? Que significa iniquidade, ok? Iniquidade. E depois temos, ok, a palavra que eu já havia falado no início, ratá, que realmente ela literalmente representa, literalmente o significado dela literal mesmo é extraviar-se. Não é errar o alvo, mas sim extraviar-se, ok? Ratá, ok, significa pecado, ok? Traduzindo de uma forma mais, né, mais linear possível, ok? E significa extraviar-se. Bem, o que é o pecado? O pecado é uma violação, ok, às mitzvot do Eterno. O pecado é nós extraviarmos, como
Aqui vemos, né, extraviar-nos das leis do Eterno, das mitzvot do Eterno. Mitzvot significa leis, mandamentos, quer dizer, perdão, mitzvot significa mandamentos no plural. Okay? A Torá nos mostra que o pecado faz parte da vida humana. A própria Torá, ela mostra que o pecado faz parte da vida humana. E que nós mesmos pecamos. Ok? Pecamos porquê? Derivado a Yetzer Hará. Yetzer Hará significa a má inclinação. Né? Ele tenta dominar sobre nós. E quando ele tenta dominar sobre nós, o que é que acontece? Literalmente, nós podemos pecar. Se assim dermos ouvidos a ele, é claro. Se dermos ouvidos a Yetzer Hará, a consequência é o pecado. Por que pecamos? Ok? Nós pecamos devido à limitação humana com que fomos criados. O ser humano, ele foi criado à imagem dos anjos e à semelhança de Hashem, como a própria Torá diz. Creio eu que está em Gênesis capítulo 5, diz isso. Deus fez o homem, ok? À imagem dos anjos e à semelhança de Deus, né? Se ele é à semelhança de Deus, logo é à imagem dos anjos. É o que nos está querendo dizer em Bereshit capítulo 5. Então aí está, nós somos limitados, ok? Devido que somos humanos e devido à matéria com que fomos criados, ok? Nós fomos criados da terra, ok? Logo somos limitados. Nós temos um limite, o ser humano tem um limite. Somos iguais a Deus, sim, no intelectual, no espiritual, na alma em si, somos à semelhança de Deus, ok? Mas fisicamente, né, somos à imagem dos anjos. Porquê? A Torá nos mostra, né, quando Avraham Avinu recebe Malachim, anjos, em sua casa, eles comiam, eles estavam cansados, Avraham lavou-lhe os pés, então somos à imagem deles e à semelhança do eterno Deus, a Kadosh Baruch Hu. Okay? Então sabemos que nós pecamos, okay? Porque somos limitados. E como fomos criados, okay? Limitados, okay? Então sabemos que nascemos, okay? Limitados. Nós nascemos já limitados. Mas uma questão aqui se põe, né? Será que realmente nós já nascemos pecadores? Okay? Será que na realidade certas religiões dizem que o ser humano já nasceu pecador? Não. O ser humano não nasceu pecador. O ser humano torna-se pecador. E nós temos isso bem claro, ok? Na própria Torá. Em Gênesis, em Bereshit, no capítulo 8, no verso 21, né? Em Gênesis, no capítulo 8, no versículo 21, nós vemos isso. E o que é que diz assim? E o Senhor sentiu um suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do seu coração, do coração do homem, é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Então o que é que acontece? Que está dizendo que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Meninice, então quer dizer o quê? Está excluindo quando somos bebés. Meninice significa o início de sermos meninos. Ok? Há uma questão. Se nós, isso é real, né? Nós observamos bem que temos bebés, meninos, jovens, adolescentes e adultos. Ok? Então o que acontece? Bebés sem pecado. Na meninice, sim, aí começa realmente a existir, ok, o conceito do pecado, ok? E uma das coisas interessantes, eu acredito realmente que esta meninice tem a ver, ok, com algo que acontece na nossa vida. Okay? Uma certa feita eu pus-me a pensar, a meditar e a pensar, porque é que nós, seres humanos, numa altura da nossa vida, da nossa meninice, nós sonhamos, parecendo que estamos a cair num precipício, não é? Parece que nós estamos a cair num precipício que nunca chegamos ao fim. Ok? O que isso significa? Eu meditando na Torá, ok? E pensando nessa questão, eu cheguei à conclusão seguinte, eu cheguei a essa conclusão seguinte, assim, eu acredito que esse sonho significa isso.
significa que na realidade, quando nós estamos a deixar, quando nós estamos a alterar, né, os nossos hábitos, nós estamos a alterar o nosso modo de viver, nós estamos a alterar a nossa consciência, então o que acontece? Estamos a deixar de ser puros, ok? Começamos a ser o quê? Meninos que na realidade começam a transgredir. Então o que acontece? Esse sonho de nós cairmos num precipício e que nunca chegamos a bater no fundo mesmo, ok? A mim, segundo aquilo que eu estudei, segundo aquilo que eu entendo, significa o quê? Significa a perda da consciência do divino. Quer dizer, aquela parte pura do ser humano está se perdendo. Por isso, a queda, não é? A gente sabe que o pecado em si, ok? A desobediência representa a queda, não é? Porque Hashem, ok? Como se estivesse nas alturas, ok? E nós é como se estivéssemos nas alturas diante de Hashem quando somos bebés. Quando começamos a crescer, o que é que acontece? Começamos a descer. Então eu acredito que este sonho, ok? Significa isso. Significa a perda daquela pureza, a perda daquela consciência inocente, ok? Que Adão tinha, ok? Eu acredito que aquela inocência que Adão tinha sem o conhecimento do bem e do mal, ok? É isso. A criança, quando começa a cair desse precipício, eu entendo assim, eu entendo que é a perda dessa consciência, da inocência. Então quer dizer o quê? Essa queda representa o quê? Que o ser humano começa realmente já a ter decisões, começa já a ter atitudes não tão agradáveis segundo a Torá, ok? E então o Eterno nos dá esse sonho a todo o ser humano. Eu acredito que se nós entendermos isto desta forma, eu acredito que seria um sinal, até mesmo de Deus, para os pais. Eu vou ensinar o meu filho está com 2 anos, eu vou ensinar o meu filho nisto. Filho, quando começares a ter sonhos que estás assim aqui num precipício, avisa ao pai. Porque é sinal que ele está começando, ok, a largar essa inocência, ok? E o pecado está começando a tentar já começar a corromper o seu coraçãozinho de menino. Okay? Eu acredito nisto. E assim, eu acho que até tem uma certa lógica, né? Na verdade, eu acho que até tem uma certa lógica. Ok? Nunca ouvi isto de ninguém. Eu próprio cheguei a esta conclusão, que esse sonho é um sinal para os pais. Se a gente ensinar nossas crianças, o que significa esse sonho, da forma como eu estou pensando, okay, que ajudaria de uma forma bem mais ampla e mais eficaz, okay, o combate o que é essa perda dessa inocência, a perda dessa consciência ainda que não tem o conhecimento do bem e do mal, ok? Então quando o conhecimento do bem e do mal começa a entrar no ser humano, o que acontece nos meninos e nas meninas, em todos, né? Eles começam a ter esse dito sonho, que estão a cair num precipício e nunca chegam ao fim. Ok? Então, eu acho que é importante nós ensinarmos isto às nossas crianças. Para quê? Para que quando chegar à altura elas nos digam e a gente comece realmente a trabalhar em áreas que se calhar são necessárias ser trabalhadas. Para que a criança realmente não saia tão depressa dessa consciência da inocência. Não diminua essa inocência dentro da criança, ok? É importante então entendermos isto. Por isso eu digo, segundo o meu conhecimento, segundo os meus estudos, para onde foram os meus estudos, levaram-me à compreensão disto. Que esse sonho quer dizer o quê? Que a criança está perdendo a inocência, essa consciência da inocência, ok? Seguindo então com o nosso estudo, ok? Então é importante entendermos isto. Por isso aqui a Torá diz, né? Por isso aqui a Torá diz em Gênesis 8:21, que desde a sua meninice a imaginação do coração do homem já começa a ser má. Já começa a ser má. Ok? Isto é o meu filho, Yosef Isaac. Está a ver desenhos animados. Então aí está.
Então acredito que esta passagem aqui de Gênesis 8:21 refere-se a isso mesmo. Essa altura em que a criança começa a ter esse sonho, a perda dessa consciência, ok? Então aqui vemos que na realidade ninguém nasce pecador, ninguém nasce condenado ao pecado, ninguém nasce, ok? Mas sim nascemos puros. Agora, é claro que perdemos a consciência da inocência à medida que vamos crescendo, lógico que sim. Perdemos a consciência da inocência à medida que vamos crescendo. E à medida que vamos crescendo, o que é que acontece? Nosso pai diz naquilo, diz aquilo, e a gente já começa a desobedecer as crianças, né? Como nós fizemos, os nossos pais também, né? Começamos a desobedecer, começamos a pensar na nossa forma e tal. Aí está, vem a consciência da inocência, começa a desaparecer. Ok? E o mais engraçado, ela desaparece com o quê? Ela desaparece com os mandamentos. Quanto mais mandamentos, olha, não faças isto, não faças aquilo, não fazes aquilo, não fazes aquilo outro, é quando a criança vai tentar experimentar, né? Porquê é que não pode fazer? Ela vai experimentar isso, ok? Então aí está, esse dito sonho, eu acredito que tem a ver realmente com este versículo aqui de Gênesis 8:21, ok? Então aqui vemos que na realidade nós não nascemos pecadores, mas sim que nos tornamos pecadores, ok? E essa fase de tornar-nos pecadores, ela se inicia, ok? Aonde? Na imaginação. Na imaginação. Como o próprio versículo diz, eis que a imaginação do coração do homem é má. Ok? Então o pecado, ele inicia-se aonde? Na imaginação. Quer dizer o quê? Quando eu imagino algo e quero experimentar esse algo, ok? Aí começa realmente a desobediência, aí começa realmente aquilo que nós lemos da palavra ratá, extraviar-se, ok? Extraviar-se. Então sabemos que o pecado, ok? Ele começa aonde? Na imaginação. Na imaginação do homem, ok? E depois vamos ver aqui também, podemos ver aqui também em Bereshit, né? Em Gênesis, no capítulo 6, no verso 5, diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do coração é má continuamente. Estão vendo? A imaginação é que nos traz o pecado. Então o pecado começa a aparecer, começa a aflorar aonde? Na nossa imaginação. Ok? Então, não sou eu que estou dizendo, a própria palavra, a própria Torá afirma, né, que é na imaginação do ser humano que o pecado, ele realmente começa a existir. Ok? E avançando nós, ok? Diz assim, então porquê que a Bíblia nos diz que a alma que pecar essa morrerá? Ok? Vamos entender isto. A Torá, a Tanakh, ok, nos diz, inclusive em Ezequiel 18:4 diz, ok, que a alma que peca, essa morrerá. Diz assim, eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Tu quer dizer o quê? Será que nós pecamos realmente no corpo? Ou realmente é na alma que a gente peca? Eu vou dar um exemplo bem claro, ok? Vou contar uma história judaica para que entendamos que realmente é na alma, sinceramente, que nós pecamos. Antes de dar essa ilustração, eu como digo, eu já convivi e convivo com alguns amigos, são pastores e tudo mais, ao qual eles me dizem a mim, ok, que existem certos pecados que são na alma, outros já não são na alma. Não, é um erro grotesco, sinceramente, é um erro grotesco. Porquê? Vamos então entender isso. Certo? Eu vou contar uma história para explicar, ok, porque é que realmente todo o pecado é feito na alma. Certa feita, um homem tinha uma quinta grande, ok, ele queria ir fazer uma jornada, um passeio, umas férias, uma jornada, ok, e decidiu dizer, bem, vou fazer uma jornada, mas tenho que pôr alguém, ok, tenho que pôr alguém a vigiar, né, as minhas propriedades, ok, e o homem pensando assim, bem, mas se calhar se pôr alguém
podem me roubar, posso ter danos na minha propriedade em algum aspecto, ok? O que é que ele decidiu? Não, então vou fazer o seguinte, eu vou pôr um coxo e um cego a trabalhar aqui na minha quinta, ok? O cego não vê, mas o coxo vê, mas o cego anda, né? Então o homem lá pensou nisto e tal, não sei o quê, e assim foi procurar um coxo e um cego, os trouxe como seus trabalhadores e tal, e o homem disse, olha, estás aqui, isto é a minha propriedade, ok, espero bem que tudo corra bem, então estão aqui vocês para vigiar esta propriedade e que nada de mal aconteça. E assim o homem vai. O homem vai para a sua jornada e tal, e de repente vê-se o coxo assim dizer, oh cego, olha ali, pá, aquelas frutas, pá, são tão boas, tão apetitosas, pá, são mesmo deliciosas, pá. E o cego diz, epá, não vejo nada, não consigo ver e tal, sei o quê. Mas estou-te a dizer, pá, até nasce água na boca e tal, pá, dá uma vontade de ir lá comer aquelas frutas, pá, mas eu não posso, sou coxo, pá, não posso andar, sou coxo, mas abre água na boca e tal, não sei o quê, as frutas. E ambos começaram a pensar, e vai o cego e diz, epá, tenho uma ideia. E o coxo diz, então diz lá qual é a ideia, pá, vamos fazer o seguinte, tu metes-te nas minhas cavalitas, ok, eu faço das tuas pernas, e tu fazes os meus olhos. Olha, boa ideia, vamos fazer isso mesmo. E assim foi. Então o que é que acontece? O coxo era os olhos do cego, ok, e o cego era as pernas do coxo. E assim uns iam lá se organizavam e tal, e andavam a colher então as ditas frutas e se alimentavam e assim sucessivamente, isto por longos dias, ok? De repente, né, chega o homem de vir, o dono da quinta, de vir da jornada e tal, e vê e realmente, epá, que é isto? Que é isto? Então, falta-me aqui árvores, estão praticamente sem fruta nenhuma. Tal, e decide chamar os homens e tal, chega ao pé dos homens, olha lá, então o que é que se passou aqui? Que as árvores estão desta forma. E vai o coxo e diz, eu não fui, olha, como você vê, eu não posso andar, não fui, não posso, não fui, não fiz nada e tal. E o coxo diz, eu também não, o cego, perdão, eu também não, então eu não consigo nem ver, como é que eu posso fazer alguma coisa? Sei que. E o homem lá pensou e diz assim, mas vocês querem me enganar? Hã? Vocês queriam me enganar? Hã? Olha lá, e que tal, ok, se o coxo metesse em cima dos ombros do cego? Será porventura que o cego não pode ser as pernas do coxo? Ok? E será que o coxo não pode ser os olhos do cego? É claro que sim. Então o que é que acontece? Acredito eu que um meteu-se em cima do outro e assim vocês trouxeram dano à minha propriedade. Pois agora vos vou castigar. E assim sucessivamente. Então o que é que acontece? Moral da história. Ok, o corpo sem a alma é morto. O corpo não se move sem a alma. Não se move. O que dá vida ao corpo é a alma. Ok? Se é a alma que dá vida ao corpo, então todo o pecado é feito aonde? No corpo? Não, na alma. Porque o corpo sem a alma é uma matéria morta. É uma matéria morta, por isso simplesmente é uma matéria morta. Ok? Então todo o pecado na realidade ele é aonde? Na alma. Porquê na alma? Porque o corpo sem alma não se mexe. O corpo sem alma não é nada. Nada. Ok? Então é assim, entendemos que é a alma que dá vida ao corpo. E que se o corpo não tiver a alma, ele não tem vida. Então, se ele não tem vida, o versículo está correto. Toda a alma que pecar, essa morrerá. Porquê? Porque todo o pecado é feito onde? Na alma. Todo o pecado é feito na alma. Ok? Não é o corpo que peca, mas é a alma. Ainda que o corpo seja um meio de transporte da alma. É claro que o corpo é um meio de transporte da alma. Mas, como eu volto a dizer, o corpo sem alma não é nada. Mas a alma vive sem o corpo? É claro que sim. A alma vive sem o corpo. Nós não vemos. Lógico, nós não vemos a alma. Ok? Mas ela existe sem o corpo. Ok?
ok? Mas quando a alma desce ao corpo, o corpo ganha vida, ok? E essa vida é dependente de quem? Da alma. Okay? Por isso é que a Tanakh e a Torá nos ensina que todo o pecado ele é feito aonde? Na alma. Então é um erro. É um erro alguém dizer que, na realidade, ok? Só existem certos pecados que são na alma. Não. Todo o pecado que nós fazemos, ele é cometido pela alma. Ok? Vamos ficar por aqui, que já estamos com 25 minutos de estudo. Ok? Seguiremos, ok? Mais adiante, num outro estudo, a continuação deste, porque eu não quero que as coisas se alonguem e não quero que seja um estudo muito maçudo, ok? Obrigado a todos, shalom, shalom. Agradeço que comentem, ponham seus likes, subscrevam, compartilhem o canal. Como eu disse, este canal tem dias. Vamos dar crescimento a este canal, ok? Que o verdadeiro intuito é este, é desmistificar ideias preconcebidas, é tentar ensinar a Torá. Este é o verdadeiro intuito deste canal, ok? Agradeço a todos, shalom, shalom, lehi traot, shalom, shalom.